Então, pessoal, vamos dar início a mais uma aula da disciplina de Métodos de Concentração Mineral 2, do curso Técnico em Mineração do Instituto Federal do Pará, Campus Belém. E o assunto da aula de hoje vai ser flotação em coluna. Como a gente já viu em aula passada, né, nós temos dois equipamentos que são bastante utilizados para realizar o método da flotação mineral, no tratamento de minérios, que são a célula mecânica de flotação, que nós já estudamos, e o outro equipamento que também está sendo bastante utilizado é a coluna de flotação, que é o assunto, objeto da nossa aula de hoje. Então, vamos ver aqui alguns assuntos sobre a coluna de flotação. Então, a coluna de flotação ela foi patenteada em 1962. Ela é um equipamento que foi desenvolvido recentemente, né, para o processo de flotação, se for comparar com a célula mecânica. Aí ela foi desenvolvida por dois canadenses, tá, em 1962. Entretanto, a sua implantação numa unidade industrial só ocorreu em 1982, numa mina também no Canadá, em Quebec. Ainda, a aplicação dessa tecnologia ela tem permitido a obtenção de melhores resultados operacionais na flotação de finos na etapa de limpeza, que é a etapa cleaner. Então, devido às suas características que a gente vai estudar mais adiante, né, ela tem uma aplicação específica dentro do processo de flotação, que é a flotação de material fino, partículas finas, né, especificamente na etapa de limpeza, na etapa cleaner. E a gente vai ver o motivo disso nos slides posteriores. Ainda no Brasil, as primeiras colunas de flotação industriais, elas entraram em operação em 1991, na Samarco Mineração, para flotação de quartzo do minério de ferro, né, flotação reversa de quartzo do minério de ferro. Então, foi onde começou a serem utilizadas as colunas de flotação no Brasil, foram na Samarco Mineração. Então, vamos ver agora algumas características, né, dessa coluna de flotação que diferenciam da célula mecânica de flotação. Primeiro, vamos ver a questão da geometria, ou seja, do formato da célula em coluna, né? Então, elas possuem um formato colunar, como o nome está dizendo, né, célula em coluna, então o formato dela vai ser um formato colunar. O que quer dizer isso, né, formato colunar? A geometria dela diz que a altura dela é muito maior do que a sua seção transversal, né? Ela tem um tamanho, né, de altura ou de comprimento, né, bem maior do que o tamanho da sua seção transversal. Isso faz com que ela tenha um formato de uma coluna. Daí o nome, né, coluna de flotação. Sendo que essa seção transversal, ela pode ser de diferentes formatos, né? Pode ser uma seção transversal quadrada, pode ser retangular ou pode ser circular. O mais comum, né, que a gente tem, que os fabricantes produzem, é com seção circular, formando um cilindro, né? Uma coluna com formato cilíndrico. Ainda, existe a possibilidade de eliminação do material hidrofílico a ser arrastado pela espuma. Então, na célula mecânica, né, tanto na célula mecânica quanto na célula em coluna, é possível que uma partícula muito fina, hidrofílica,
seja arrastada pelas bolhas de ar, né, até o topo da célula de flotação. E essa partícula muito fina hidrofílica, né, que tem afinidade com a água, acaba sendo, pode acabar sendo, né, arrastada pela espuma e contaminar, né, o meu flotado que é constituído de material hidrofóbico, né? E aí, essa partícula fina que foi arrastada pela espuma pode contaminar o flotado constituído de partículas hidrofóbicas, né? E na célula em coluna, né, existe um mecanismo, tá, de eliminação dessas partículas hidrofílicas, tá, na espuma, que são arrastadas pelas bolhas de ar, né, e indo parar na espuma. E a gente vai ver como é esse mecanismo de eliminação dessas partículas na coluna de flotação. Uma capacidade de geração de bolhas muito pequenas, comparando com a célula mecânica de flotação, a célula em coluna, ela possui um dispositivo chamado aerador que produz essas bolhas de ar, diferentemente de como elas são produzidas nas células mecânicas de flotação. Com esse aerador introduzido na coluna de flotação, é possível fazer, né, bolhas com diâmetros bem pequenos. Bolhas pequenas facilita, né, o contato, né, partícula hidrofóbica, bolha de ar, aumentando a eficiência do processo de flotação. Ainda, a coluna de flotação ela tem ausência de agitação mecânica, enquanto que na célula mecânica nós temos um agitador, né, que tem a função, né, de manter as partículas em suspensão para produzir, né, o contato partícula hidrofóbica bolha de ar. Na coluna de flotação não existe essa peça móvel, né, do agitador dentro da coluna, tá? Então ela não tem essa agitação mecânica. E por conta de não ter essa peça móvel, né, o agitador no interior da coluna, né, para fazer a agitação, as condições hidrodinâmicas elas vão ser de baixa turbulência comparado com a célula mecânica de flotação. Então, na flotação em coluna, né, ou na coluna de flotação, essas condições hidrodinâmicas de movimentação da polpa, das partículas sólidas e das bolhas de ar, elas vão ser condições de baixa turbulência. Né? Eu não vou ter tanta movimentação como eu tenho na célula mecânica. Tá? E isso acaba sendo uma vantagem no processo de flotação. Né? Na célula mecânica, dependendo da agitação, eu poderia romper o agregado bolha partículas hidrofóbicas. E na coluna de flotação, como eu não tenho essa intensidade grande de turbulência, né, eu estabilizo o meu agregado bolha-partícula. Aqui tem um desenho esquemático da coluna de flotação. Eu tenho aqui o equipamento, né, formado de um cilindro, no formato de um cilindro, né, um tanque com formato de um cilindro, onde a altura é bem maior do que o diâmetro da seção transversal, tá? A alimentação da polpa é feita a uma altura de 2/3 a partir da base, tá? Ou a 1/3 a partir do topo. Por que que eu faço isso, né? Que eu alimento a polpa nessa altura da coluna de flotação, para fazer com que as partículas sólidas, né,
tem um movimento descendente dentro da coluna. Tá? Aqui, embaixo da coluna, é instalado o aerador. Então, é esse equipamento aqui que vai fazer a injeção de ar através das bolhas de ar. Então, o que, que vai acontecer aqui, né? Quando eu alimento a polpa por cima, as partículas sólidas vão sedimentar, enquanto que as bolhas de ar que são alimentadas por baixo da coluna vão ter um movimento ascendente na coluna de flotação. O que, que isso vai provocar aqui, né? Eu vou ter um contato partícula-bolha, né, em contracorrente. Então, as partículas vão ter um movimento descendente e as bolhas um movimento ascendente. Tá? E aí eu vou promover, né, aquelas etapas do processo de flotação. Primeiro, a colisão bolha-partícula hidrofóbica. Tá? Segundo, a adesão da partícula hidrofóbica à bolha. E terceiro, o transporte desse agregado até o topo da coluna. Certo? Aqui no topo da coluna, a gente tem aquele dispositivo que faz a eliminação das partículas hidrofílicas que são arrastadas pela espuma até aqui no topo. Esse dispositivo, ele é colocado aqui no topo, né, com adição de água, que a gente chama de água de lavagem. Então, é colocado aqui esse dispositivo com umas tubulações, né, que fazem gotejar água no topo da coluna sobre a camada de espuma. Essa coluna, essa água de lavagem, ela vai drenar a espuma, eliminando, né, as partículas hidrofílicas que foram arrastadas até o topo dessa camada de espuma, fazendo com que essas partículas hidrofílicas retornem para dentro da coluna de flotação. Tá? O material flotado, ele é retirado da coluna por transbordo, por overflow, como, né, na célula mecânica de flotação, e a fração deprimida é descarregada por baixo na coluna de flotação. Tá? Assim como na célula mecânica, é possível a gente dividir a coluna de flotação em duas zonas bem distintas, né? A primeira zona, que a gente chama de zona de recuperação. Então, essa zona de recuperação, ela se estende, né, desde aqui do aerador até a interface, tá, da polpa com a camada de espuma. Ela vai aqui desde o aerador até o limite com a camada de espuma. Nós chamamos ela de zona de recuperação. Então, o que, que acontece aqui nessa zona de recuperação? Acontece as três etapas da flotação. A colisão, partícula hidrofóbica, bolha de ar, a adesão dessa partícula à bolha e o transporte do agregado até o topo da coluna, certo? A outra zona que ocorre aqui na coluna de flotação é o que a gente chama de zona de limpeza, tá? Ou zona de espuma também, tá? Então, essa zona de limpeza, ela é delimitada a partir da interface polpa-camada de espuma até o topo, né, da coluna de flotação. Então, aqui nessa zona de limpeza, né, nós temos a formação da camada de espuma com as partículas hidrofóbicas, né, e aqui nessa zona de limpeza, nós temos também a ação da água de lavagem. Então, vai ocorrer a limpeza do material flotado, a limpeza da camada de espuma, né, com o material flotado, para retirada das partículas hidrofílicas que, por acaso, vieram arrastadas, né, pelas bolhas de ar até a zona de limpeza. Então, aqui na zona de limpeza, a gente tem também o maior teor, né,
da espécie flotada, tá? Até o seu transbordo, tá? Por overflow na coluna de flotação, tá certo? Então, a gente percebe aqui que na coluna nós não temos o agitador, como se tem na célula mecânica de flotação, né? E as condições hidrodinâmicas, por não ter esse agitador, elas são menos intensas do que na célula mecânica de flotação, né? E como a altura da coluna, né, geralmente é um tamanho, uma distância relativamente grande, né, isso aumenta o tempo de residência com que as bolhas podem colidir e aderir, né, com as partículas hidrofóbicas dentro da coluna de flotação, certo? Então, a gente tem aqui um tempo maior para que ocorra as etapas, né, ocorram as etapas de colisão e de adesão, tá? Sem provocar, né, a quebra do agregado bolha-partícula, por causa das condições mais baixas de turbulência dentro da coluna de flotação, ok? Então, temos aqui uma foto, né, do equipamento industrial da coluna de flotação fabricado pela Madison Minerals, tá? Ela tem um formato, nesse caso aqui, um formato cilíndrico, né, onde a gente faz a alimentação a 2/3, né, da altura da coluna a partir da base, ou a 1/3 a partir do topo, tá? Aqui embaixo tem a saída do deprimido, tá? E aqui a gente tem a injeção de ar, né, na coluna de flotação. Aqui uma outra figura também da coluna de flotação, né, fabricada pela Metso Minerals, tá? Então aqui vem a alimentação da polpa, tá? Aqui embaixo nós temos o aerador para geração das bolhas de ar, né? E aí eu vou ter o encontro das partículas sólidas com as bolhas de ar em contracorrente aqui dentro da coluna. Aqui em cima a gente tem, né, a injeção da água de lavagem, e ao redor nós temos a calha para transbordo do flotado e retirada, né, das partículas hidrofóbicas do flotado, sendo bombeado para a etapa seguinte, tá? E aqui embaixo a saída do material deprimido da célula em coluna de flotação. Nessa célula aqui, tem um dispositivo a mais, que é uma recirculação de material deprimido na coluna de flotação. Então, aqui nós temos uma tubulação, né, que vai fazer uma retirada de uma parte dessa polpa deprimida, que é bombeada e injetada novamente na coluna de flotação, para aumentar a eficiência, né, de coleta dessas partículas hidrofóbicas que ainda se encontram nessa parte mais inferior da coluna. Aqui tem um vídeo para mostrar para vocês, né, como funciona, né, e as partes constituintes da coluna de flotação. Aqui é a fabricante da Autotec, produz equipamentos para usina de beneficiamento de minérios. Aqui está mostrando um conjunto de células em coluna. Aqui é o sistema de água de lavagem, né, em cima.
Aqui as calhas para retirada do flotado. No caso dessa coluna, né, elas são internas à coluna de flotação. Aqui o sistema de injeção de ar, o aerador. Aqui para a gente visualizar, né, como é injetado o ar, a formação das bolhas. Aqui é a tubulação de alimentação, um distribuidor aqui dentro, distribuidor da polpa de alimentação dentro da célula de coluna. Ok, pessoal? Conseguiram visualizar o vídeo? Sim? Sim, professor. Ok, então. Então vamos adiante. Tá? Vamos ver agora algumas vantagens da coluna de flotação em relação à célula mecânica de flotação. Então, nós temos aqui maior tempo de permanência das bolhas na coluna, né, maior tempo de residência em função, né, da altura da coluna. Isso faz com que haja uma maior probabilidade, né, de haver um encontro da partícula hidrofóbica com a bolha, né, haver a colisão, consequentemente a adesão, né, e o transporte dessa partícula hidrofóbica até o topo da coluna. E isso faz com que haja uma melhor eficiência no processo de flotação. Então, maior probabilidade de contato bolha-partícula em função justamente dessa distância maior, né, a ser percorrida entre a bolha e as bolhas, né, e as partículas, e vão entrar em contato através de um sistema em contracorrente, né. A ausência de arrasto de partículas hidrofílicas pela espuma, na verdade, acontece esse arrasto de partícula hidrofílica, entretanto, né, como a célula incoluna ela possui esse sistema de água de lavagem na zona de limpeza, né, na camada da espuma, essas partículas hidrofílicas que foram arrastadas, elas retornam para dentro da coluna de flotação e não vão sair no flotado junto com as partículas hidrofóbicas, em função, né, da injeção de água de lavagem. Ausência de turbulência que favorece a etapa de transporte. Então, como não há agitação dentro da célula em coluna, né, essa agitação, essas condições hidrodinâmicas na coluna de flotação, elas são menos intensas, né, produzindo menos turbulência, favorecendo, né, a estabilidade do agregado bolha-partícula durante o seu transporte até o topo da coluna. Ainda temos, em função de tudo isso, né, que foi citado, a gente vai ter uma maior recuperação metalúrgica no processo de flotação, ou seja, uma maior, uma melhor separação, né, da espécie de interesse da espécie de ganga. Consequentemente, também, né, em função muito da questão da utilização do sistema de água de lavagem para retirada de partículas hidrofílicas que possam ter sido arrastadas até a camada de espuma, né, a gente tem um aumento no teor do mineral de interesse no flotado. Eu vou ter esse mineral de interesse, eu vou ter um teor mais elevado, em função da menor contaminação de partículas hidrofílicas que poderiam ter sido arrastadas, né, até a camada de espuma, mas que são retiradas através do sistema de água de lavagem. Controle automatizado, é possível, né, colocar alguns controles de pH,
de visualização por câmeras, né, através de imagem da espuma de flotação, controle da água de lavagem também, das vazões de alimentação e de flotado e deprimido. É possível fazer um controle melhor, né, automatizado nas colunas de flotação. Custos de investimento e operacional mais baixos do que nas células mecânicas. Por que isso acontece, né? Custo de investimento em função do equipamento, né? O equipamento acaba sendo um pouco mais barato do que a célula mecânica de flotação. Por quê? Porque não posso, primeiro, logo, né? Eu não tenho a questão do agitador no interior do, do tanque, né? Da célula, da coluna. Aí isso já diminui o custo de investimento, tá? E o custo operacional, por que ele é mais baixo? Também está relacionado com essa questão de não possuir peças móveis. As peças móveis dentro do equipamento, em função do atrito que elas provocam, né, das partículas sólidas com os componentes dessas peças móveis, produz um desgaste no equipamento. E esse desgaste proporciona, né, uma manutenção maior com troca dessas peças. E aí o custo operacional acaba sendo mais alto na célula mecânica do que na célula em coluna. Espaço dentro da usina. As células mecânicas de flotação, elas ocupam um espaço horizontal dentro da usina muito maior, porque elas são acopladas, né, umas às outras, em conjunto de células na horizontal. Já as células em coluna, né, elas ocupam um espaço vertical e elas são utilizadas em menor número do que as células mecânicas. Tá? Então, elas ocupam uma área horizontal menor na usina do que as células mecânicas. Volume útil. Né? Como a célula em coluna não possui um agitador no seu interior, ela vai ter um volume dentro do tanque, né, dentro da coluna, muito maior para a flotação, um volume útil maior para a flotação. Isso faz com que aumente, né, a capacidade do equipamento, da coluna de flotação, comparando com a célula mecânica. Então, essa capacidade da coluna de flotação acaba sendo maior, né, do que a célula mecânica. Mas nem tudo são flores, né? Também existe uma desvantagem da coluna de flotação, que ela não é eficiente para partículas maiores que 100 mesh, ou 147 micrômetros de diâmetro, que são consideradas partículas grosseiras no processo de flotação. Por que isso ocorre, né, dentro da flotação em coluna? Por causa da sedimentação rápida dessas partículas. Então, quanto maior o tamanho das partículas, maior vai ser a velocidade, né, de sedimentação dentro da coluna, maior velocidade de queda no fluido, na água, dentro da coluna. Maior velocidade, menor o tempo de residência dentro da coluna. Menor probabilidade de encontro, né, partícula hidrofóbica com a bolha de ar, certo? Então, partículas muito grosseiras, com tamanho acima de 147 micrômetros, né, a flotação em coluna não costuma trabalhar bem, em função dessa sedimentação rápida dessas partículas desse tamanho. Tá? Por isso que a coluna de flotação ela é mais utilizada, né, para partículas finas, ou seja, menores que 100 mesh, tá? E na etapa cleaner, na etapa de limpeza. Por que na etapa de limpeza? Devido a ela ter aquele sistema de limpeza da camada de espuma, né? Para retirada das partículas hidrofílicas da camada de espuma, aumentando o seu
teor do mineral de interesse no flotado, tá? Se a flotação for direta, né, neste caso. E isso, então, foi a aula de hoje sobre flotação em coluna, tá? A gente fica por aqui nessa aula.